Anthony Frank Iommi, ou simplesmente Tony Iommi, é um guitarrista britânico cofundador da lendária banda de rock Black Sabbath. Ele é considerado um dos maiores guitarristas e compositores de todos os tempos. Ele se tornou tudo isso mesmo após um grave acidente com sua mão, que aconteceu na adolescência. Ele perdeu a parte desses 2 dedos aqui. Entenda a história do Tony Iommi nesse vídeo. Tony Iommi nasceu em Birmingham, uma cidade que na época era muito industrial e não era muito bacana lá nos seus arredores. Isso influenciou bastante no surgimento de um rock de terror, um rock mais pagão, típico da banda Black Sabbath. Você com certeza conhece alguma música da banda, seja por gostar da banda ou por simplesmente porque suas músicas são extremamente famosas. A banda Black Sabbath, e especialmente o seu guitarrista, o Tony Iommi, são considerados os pais do heavy metal. E com certeza você conhece essa música aqui, Iron Man. Mas vamos ao acidente. Como Tony Iommi perdeu a ponta desses 2 dedos aqui, o dedo médio e do dedo anelar da mão direita? Vamos à história completa. Aos 17 anos de idade, ele já tocava em algumas bandas que ainda não eram muito conhecidas, e por isso ele ainda trabalhava em uma fábrica de chapas de metal. Porém, um fato interessante é que ele havia entrado em uma banda chamada The Birds and the Bees, e essa banda faria uma turnê por toda a Europa muito em breve. Ele estava simplesmente em seu último dia de trabalho, já havia decidido que iria seguir na carreira musical e em breve precisaria largar o seu emprego devido à turnê que ele iria fazer. Ele também não gostava nem um pouco do seu emprego. Ele disse em sua biografia que, no seu último dia de emprego, ele estava sem foco nenhum, ele só pensava em tocar e estar nos palcos da turnê que ele faria em breve. De repente, enquanto ele estava ali trabalhando, totalmente desfocado, uma prensa bateu em sua mão. Ele conseguiu puxar a mão num reflexo, mas ainda ficaram as pontas dos dedos médio e anelar. A prensa bateu bem na sua mão direita, que é a mão que ele usava para apertar as cordas da guitarra. Ele relata que viu os ossos de seus dedos expostos e que havia sangue por todos os lados. O Tony Iommi, ele toca a guitarra canhota, ele toca com a mão direita apertando as cordas, e ele perdeu justamente os dedos dessa mão. Agora imagina, você jovem, tinha acabado de entrar em uma banda que faria uma turnê bastante legal, você tinha tudo para deslanchar no mundo da música, era um ótimo guitarrista, e em seu último dia de emprego você perde esses 2 dedos. Como ficaria sua cabeça? Lógico, após esse acidente, ele ficou bastante depressivo. Ele achou que a carreira dele estava arruinada, e isso era o que a maioria das pessoas falava para ele. Tempos depois, um amigo do trabalho, percebendo que ele estava numa situação não muito agradável, estava bem triste, esse amigo entregou para ele um disco de um guitarrista de jazz. Sim, e ele escutou, ele não estava muito afim de ouvir música nessa situação, mas aí o amigo fez uma revelação muito interessante. Eles estavam ouvindo um exímio guitarrista de jazz, um guitarrista que tocava apenas com 2 dedos, e o seu nome era Django Reinhardt. O Tony falou que ao escutar aquelas músicas incríveis de um guitarrista com apenas 2 dedos, isso ajudou, aumentou assim a sua autoestima e ele tomou uma decisão de voltar para o mundo da música. Beleza, o Iommi decidiu a voltar a tocar, mas havia um pequeno problema, na verdade um grandioso problema. Como ele havia perdido a ponta dos dedos e estava totalmente deformado, ele acabava sentindo muita dor quando ele ia tocar um instrumento. E ele não conseguia tocar direito, devido a essa dor extrema que ele sentia. As cordas de guitarra da época eram grossas demais para ele, e ele acabava sentindo muita dor. Em uma entrevista, ele até foi perguntado se ele nunca pensou em, já que ele era canhoto, em tentar a tocar com a mão virada. Assim, a mão dele que estaria perfeita, tocaria aqui as notas, e a que estaria machucada usaria a palheta para tocar. Bem, ele falou que nunca pensou nisso, até porque isso demandaria muito tempo, porque ele teria que aprender basicamente tudo novamente, porque essa mão aqui não estava acostumada a fazer as notas.
ele simplesmente teve uma ideia genial. Ele criou próteses, umas espécies de dedos de plástico, que ele colocou nesses 2 dedos aqui e continuou a tocar novamente, perseverando aí com essa ideia que foi simplesmente genial. As cordas na época elas eram grossas demais para as mãos doloridas do Tony, e sempre que ele precisava fazer, por exemplo, um bend, que é essa técnica aqui, ele sentia bastante dor. E isso levou ele a procurar cordas mais finas para fazer essas técnicas. Com as cordas mais finas, ele tentaria realizar os movimentos e as técnicas que ele realizava anteriormente. Ele também tentou mexer em sua guitarra totalmente. Ele tinha uma guitarra Fender e ele diz em sua biografia que montava, desmontava, mexia nos trastes, tudo para tentar torná-la mais confortável para ele, já que não era muito confortável para ele tocar. E ao procurar cordas mais finas, ele teve dificuldade de encontrá-las. Primeiro porque a maioria das fábricas fabricavam as cordas padrões, que eram as cordas que todo mundo comprava. Esse tipo de corda, na época, era visto como uma corda que talvez não daria certo. As fábricas até falavam para ele: olha, essa corda aí não vai ficar legal não, viu? Ela vai ficar muito desafinada, isso aí não vai dar certo não. Não fica com essa ideia na cabeça. Então, ele chegou, inclusive, a usar, em algumas cordas da guitarra, cordas de banjo, porque elas eram mais finas e tudo mais. Mas aí, uma empresa, lá pelos anos de 1970, 1971, decidiu criar cordas mais finas. Então, o Tony pôde usá-las. Imagina você, o dono de uma fábrica, aí chega um moleque que tem um problema na mão pedindo para que você faça uma corda que ninguém fabrica. Muitas fábricas não aceitaram essa proposta não. Mas depois que ele começou a popularizar esse tipo de corda, elas foram fabricadas em todo o mundo. Algumas pessoas dizem que esse acidente em específico criou um estilo único de tocar guitarra em Tony Iommi. E depois disso, isso foi propagado por gerações. Ele é considerado o pai do metal, criando solos e riffs incríveis, como das músicas Iron Man, War Pigs e Paranoid. O acidente colocou algumas limitações em Tony, então ele precisou de ideias para contorná-las. Primeiro, ele criou ali os seus dedos de plástico, depois ele começou a usar cordas mais finas, que na época existiam, e ele também começou a afinar a sua guitarra em alguns tons mais graves. Em algumas músicas isso é bem perceptível. Com todas essas características, ele criou uma sonoridade única, que é característica do metal, que é um som bastante pesado, mesmo que as cordas fossem finas. Era um som bastante pesado e as pessoas não acreditavam que ele conseguia fazer aquilo com cordas finas. E também, afinando a guitarra em tons mais baixos, as cordas ficavam mais frouxas, o som ficava mais preenchido e mais pesado, as cordas ficavam mais frouxas, e com elas mais frouxas ele precisava fazer menos força em sua mão que já estava bem machucada. Tudo isso ajudou a ele nos seus movimentos, mas também ajudou ele a criar uma sonoridade única. E é por isso que ele é considerado um dos maiores guitarristas, um dos maiores compositores de todos os tempos. Essa é a história de Tony Iommi, um legado de música boa e superação. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Gostou também desse assunto? Então é só se inscrever aqui no canal. Também comente aqui embaixo algumas outras curiosidades, algumas outras histórias que vocês queiram que eu conte aqui no canal. Então, no mais é isso e até o próximo vídeo.